Os versículos dessa semana, da semana 1, é João 17, 22 a 23. Podemos ler, podemos? João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória. Esperar um pouco. João 17, 22, 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Fale esses dois versículos com seu vizinho, cada um com seu vizinho. Essa semana, vamos rever a mensagem dessa semana, que é o título é O Ministério da Glória, Unidade. Antes de entrar na mensagem em si, eu queria dizer para vocês, de um lado, hoje é uma grande festa, grande alegria, né, de eu pessoalmente estar aqui com vocês, porque fico muito tempo fora, visitando as igrejas, as regiões, e quase não paro em São Paulo. Mas graças ao Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade, pude estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande para mim. E vendo também, né, a alegria de vocês, vendo a vivacidade, vocês estão cheios de vida, né? Isso para mim é motivo de maior alegria ainda, né? É importante ver que os filhos de Deus estão progredindo cada vez mais, né? E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E também quero dizer para vocês, quem entra, né, nesse edifício, está percebendo claramente que várias regiões, várias partes estão em obras, né? Graças a Deus, desde que nós retomamos esse prédio para nosso cuidado, nós temos tido um grupo de irmãos cuidando, tanto na reforma necessária para regularização e também para o nosso uso, também, né, nós temos a parte jurídica, né, para tratar com na regularização. Nós temos os irmãos, né, colocando-se, trabalhando muito bem, muito bonito, né? Então eu tenho pessoalmente podido ficar um pouco mais descansado, não precisando me preocupar com esse aspecto, porque isso aí é o benefício da inclusão, não é verdade? Cada vez mais nós temos em cada espaço ter irmãos responsáveis tocando, não é isso? Para que a casa do Senhor possa ser edificada e ir para frente. Então, o dinheiro, né, para suprir essas obras, tem um grupo aqui chamado Ministério de Riquezas Materiais, MRM. Todo mês eles estão depositando um valor, são muito fiéis, e com isso nós estamos conseguindo tocar essas obras. E aqui esse auditório, nós vamos ter que gastar um pouco mais, porque nós queremos terminar esse auditório para a conferência em São Paulo. Logo depois da conferência internacional, na Estância, nós teremos o primeiro final de semana, uma conferência em Ribeirão Preto, o segundo final de semana será em Brasília, terceiro final de semana será em Piracicaba e quarto final de semana será aqui em São Paulo. Então, até lá, nós queremos terminar esse auditório. Só para vocês saberem, nós precisamos
fazer o piso, esse piso aqui, esse carpete, né, esse multipiso que vocês estão vendo no chão, é provisório, porque quando nós demolimos a parte de trás, pelo peso do concreto que caiu, danificou o piso de madeira. Então nós vamos ter que refazer, quem sabe até refazer o contrapiso, para deixar, né, a superfície lisa, para nós aplicarmos um piso definitivo em cima. E nós vamos ter que fazer, porque ficou tudo concreto, né, cru, a parede, né? Nós precisamos dar um tratamento acústico. Nós iremos fazer então com filetes de madeira e com o fundo, né, material para absorção de som. Então esse ambiente aqui vai ficar bem acústico, bem gostoso para nós ficar, né, nós nos reunimos. Isso até a conferência em São Paulo nós vamos fazer isso. E esse palco também, nós vamos fazer um palco definitivo, um palco em meia-lua, tá? E nós também vamos terminar até a conferência em São Paulo. Portanto, irmãos, nós contamos, se você não faz parte do MRM, Ministério de Riquezas Materiais, e você tem coração de participar, você pode participar, tá? Desde hoje mesmo, depois, quando abrimos para a oferta, você pode fazer a sua contribuição. Se você tiver uma contribuição maior, algum voto futuro, né, venha conversar conosco para a gente também ajudar a planejar, né, o que para atender o que nós necessitamos fazer, tá? Então isso tudo para vocês também se alegrarem, que nós vamos terminar esse auditório até a conferência em São Paulo, tá? Graças ao Senhor que o Senhor nos supre tudo, né? Quando nós assumimos esse prédio, e eu fiquei muito preocupado como nós vamos, né, cuidar desse prédio, a manutenção, custo, etc. Mas graças a Deus o Senhor tem nos suprido, né? O Senhor, sabe, por isso digo, nós precisamos aprender a trabalhar no descanso. Quando o Senhor é conosco, nós ficamos descansados, porque o Senhor faz todas as coisas. Embora nós trabalhemos, mas nós trabalhamos no descanso, em repouso. Graças a Deus. Muito bem, então nós chegamos hoje de manhã a revisar essa mensagem que para mim é a parte, né, crucial das Escrituras, que está em João 14, 14, 15, 16 e 17. Antes disso, o alimento diário, ele fala um pouco do ministério de Jesus, ministério dos 12 apóstolos, o ministério de Paulo e o ministério de João, certo? E graças a Deus, irmãos, cada período, né, desses períodos de ministérios compõe um único ministério. Porque Deus tem um só ministério, é o ministério na nova aliança. Eu digo na nova aliança, Deus tem um único ministério. Deus não tem 2 ministérios, não tem 3 ministérios, Deus tem só um ministério. Por quê? O ministério é uma ferramenta, é o recurso que Deus tem para executar a sua obra, fazer a sua vontade e realizar a sua economia, certo? Então Deus só tem esse recurso para poder fazer a sua vontade e no fim estabelecer o reino de Deus aqui na terra, chegando o tempo do milênio e por fim novo céu e nova terra. Quem vai fazer, né, essa obra de Deus, quem vai realizar a economia de Deus é o ministério da nova aliança. E esse ministério da nova aliança começou com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que não precisava, certo? Por Ele mesmo, Ele já estava na glória do Pai. Ele já gozava a presença do Pai. Ele não precisava, mas por amor a nós, né, e também pelo desejo de Deus, de também um dia nos ganhar para si, Ele então teve de se tornar homem, é o verbo que se fez carne. Graças a Deus que por causa dessa encarnação, Ele
executou o seu ministério aqui na terra, abrindo espaço para fazer a vontade de Deus na nova aliança. Então, nosso Senhor Jesus, na verdade, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou aqui na terra, irmãos, o escopo é tão amplo que é toda a economia de Deus, mas muitas vezes nós não percebemos. Mas Ele já abordou tudo que nós estamos vendo nos ministérios, né, posteriores. Ele já tinha abordado tudo no ministério do Senhor Jesus. Mas Ele visava a Ele completar a sua missão aqui na terra, chamando os 12 apóstolos e ganhando, né, curando, dando vida às pessoas, não é isso? Provando que Ele era o Cristo, o profeta que devia vir ao mundo através de sinais, através de milagres. E no fim, irmãos, ele morreu, né? E a sua morte, irmãos, constitui uma das marcos históricos, né, na economia de Deus. E a sua ressurreição, graças a Deus, Ele completou a sua parte. Aí no dia do Pentecostes, né, Deus inaugurou a segunda etapa desse ministério da nova aliança, que é por meio dos 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos, nós sabemos que Pedro tomava a liderança. E qual foi o conteúdo do ministério dos 12 apóstolos? Foi principalmente, irmãos, para demonstrar que Jesus era o Cristo que devia de vir ao mundo. Porque os judeus não criam que Jesus era o Cristo, era o Messias, aguardado por eles, e o profeta aguardado, profetizado em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Então, eles não acreditavam, mas Jesus Cristo, os 12 apóstolos, eles pregavam ousadamente para dizer que Jesus era o Cristo, o Messias que os judeus esperam, que Deus, né, mandou já à terra. Em segundo lugar, que Deus o ressuscitou, que os 12 apóstolos eram testemunhas de sua ressurreição, porque os judeus tentaram encobrir esse fato. Tentaram mostrar para o povo que não houve ressurreição de Jesus. Mas se não houvesse a ressurreição de Jesus, irmãos, teria sido vã a nossa fé. Mas graças a Deus, os 12 apóstolos provaram, porque eles eram testemunhas oculares de que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus o Pai. E Deus Pai o aprovou como varão perfeito. Certo ou não? E eles faziam, principalmente Pedro e João, faziam milagres em nome de Jesus, o Nazareno. Então, esse Jesus está vivo. Esse Jesus opera milagres, opera sinais, né? Fez aquele coxo de nascença levantar-se, pular e andar. Então, esse era o escopo do ministério dos 12 apóstolos, tá? Então, essa parte. Aí veio o ministério de Paulo. O ministério de Paulo deu o quê? Deu amplitude ao Evangelho. Foi ou não foi? Deu profundidade ao Evangelho. Deu altura, deu largura. Em outras palavras, Paulo, em Colossenses 1, ele diz: eu vim aqui para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse pleno cumprimento em grego pode ser traduzido em completar a palavra de Deus. Paulo, ele veio, o seu ministério visava completar o que já tinha sido anunciado pelos 12. Os 12 apóstolos anunciaram que Jesus era o Cristo e que Deus o ressuscitou, né? E que Jesus estava vivo. Ele opera por meio da sua igreja milagres, sinais, certo? Então, mas precisava de amplitude o Evangelho, não precisava de profundidade. Então, ninguém aqui na terra conhecia, né? A não ser pela Escritura, a antiga Escritura,
tentar alguém ganhar alguma revelação. Então, Deus, aprove a Deus revelar pessoalmente a Paulo. Paulo, para mim, é o único ministro de Deus que pode dizer que não aprendeu de homem algum. Tudo que ele aprendeu veio da revelação direta de Deus. Deus o revelou, o mistério que estiver oculto dos séculos e gerações, Deus revelou através dos seus santos apóstolos e profetas, mas isso é principalmente por meio de Paulo. E Paulo, em Gálatas, ele disse, não é isso? Aprove a Deus revelar seu Cristo em mim. Então, ele foi aquele único, pela descrição aqui da Bíblia, único que foi arrebatado ao terceiro céu, né? E foi arrebatado ao paraíso de Deus, e ali, né, ouviu coisas inefáveis, né, que não é lícito ao homem falar, porque não consegue falar, são coisas de outra dimensão, e ali, irmãos, ele recebeu essa coisa maravilhosa chamada economia de Deus, que é o plano de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso. Toda vez que eu leio, irmãos, as epístolas de Paulo, eu fico maravilhado com a profundidade do plano de Deus, com a sabedoria de Deus, né? E ter providenciado tudo aquilo, e para onde Deus quer nos levar. E Paulo chega em Romanos 8, fala, Deus na verdade quer nos levar para a glória. E ele fala em Colossenses 1, fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então assim, Paulo, ele esboçou e abriu, detalhou o plano da salvação de Deus. O livro de Romanos, irmãos, então, leva-nos desde na era que nós éramos pecadores, e Deus então providenciou a redenção, e no fim, Deus, pela fé, nos justificou, e não ficou só nisso, Deus nos justificou, Deus também nos santificou. Deus está trabalhando em nós, nesse processo de nos santificar. Deus está renovando a nossa mente. A nossa mente pensava de outra maneira. Hoje, graças a Deus, pensamos da maneira de Deus. É ou não é? A minha mente e a sua mente, nossos pensamentos, como todos os outros gentios, nossos pensamentos eram vazios. Nós andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, mas graças a Deus hoje nós ganhamos realidade nos nossos pensamentos. Então nós ganhamos, irmãos, a santificação. Deus está renovando nossa mente, e Deus está nos transformando a nossa alma. Essa alma precisa de transformação. A alma foi contaminada pela queda do homem. Essa alma ficou velho homem, cheio de problemas, não é isso? Por isso, irmãos, nós somos muito, nós somos muito espinhosos, não é? De difícil trato. Cada um de nós, né, somos de difícil trato. Quando um rela outro, é espinho machucando todo mundo. Mas graças a Deus, o Senhor está nos transformando, irmãos, pelo processo metabólico de nós ganharmos elementos de Deus, né, por meio da dieta, por meio de invocar o nome do Senhor, por meio da palavra do Senhor, e os elementos antigos, velhos, estão saindo de nós. Então esse processo todo, irmão, chama-se santificação. Deus está colocando seus elementos santos em nós. Você está ficando cada vez mais bonito. Você está ficando cada vez mais de fácil trato. Você está cada vez mais sociável, relacionável, né? Aleluia! Por causa da transformação, Deus está nos santificando, mas por fim Deus quer nos glorificar. É a glorificação, é o final do trabalho. Então, irmãos, Paulo realmente abriu algumas janelas para nós enxergarmos o céu. Aleluia! Aí chega o ministério de João. Ministério de João, para quem não conhece, ministério de João
incipiente. O ministério de João é fácil. Tanto é que a gente recomenda os novos convertidos. Eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Comece pelo Evangelho de João, que é fácil de entender. Mal sabem eles, irmãos, que o ministério de João é um ministério superior até ao ministério de Paulo. Porque o ministério de João nos leva a toda a revelação que Paulo teve, nos leva para a esfera da vida, nos leva para a esfera da fé, do Espírito, para enxergar, irmãos, não com os olhos terrenos, mas com os olhos da fé. Só mesmo quem vive no Espírito, quem vive pela fé, consegue entender o ministério de João. Começa assim o seu evangelho: no princípio era a palavra. É fácil entender a palavra, mas não é o que você está entendendo, não. Você precisa da fé, você precisa da revelação de Deus para você entender o ministério de João. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, essa pequena frase aqui, esse pequeno versículo, irmão, denota uma teoria, uma doutrina que os teólogos ficaram discutindo séculos e séculos, irmãos. Ali já mostra, destrincha, que nosso Deus, Ele é o quê? Ele é triuno. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, Ele é um só Deus. Na essência, eles são um, é um só ser na essência. Mas existe três pessoas distintas da Trindade, que até quando eu falo pessoa, já forço um pouco a coisa. Vocês entenderam? Não gosto muito de forçar. Então, isso é só para a gente entender. Três pessoas da Trindade distintas e que coexistem de eternidade passada à eternidade futura, mas essas três pessoas são três em uma só essência. É um só Deus na essência. Irmãos, mas eu não entendo. Não entende porque você não é Deus. Se você entendesse, seria Deus. Então, graças a Deus, irmão, não tenho tempo de explicar isso, não é um motivo para explicar isso, mas um dia eu posso falar isso mais detalhadamente. Eu só para mostrar para vocês, irmão, o livro de João não é como todo mundo fala, é história para criança, não é. O Evangelho de João é um livro muito bom, muito elevado. Então, João, ele começa mostrando que Deus mandou o seu Filho, e o seu Filho veio entre nós. O Verbo se tornou carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está no versículo 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. Esse habitar, irmãos, é armar tabernáculo. Nosso Senhor Jesus é o tabernáculo de Deus que foi amado entre os homens. E o tabernáculo naquele tempo era casa. Você hoje mora em apartamento, mora em casas de alvenaria, mas naquele tempo as pessoas moravam em tendas. E Deus então trouxe a casa dele aqui na terra. E Jesus era a casa de Deus aqui na terra. Jesus era a tenda de Deus aqui na terra, visando o quê? Visando fazer contato com seres humanos. Porque Deus na eternidade passada não tinha humanidade, mas agora Deus deseja fazer contato com o homem. Que nem aqueles filmes de como é que é o terceiro contato, como é que é? Contato imediato, não é isso? Como é que é? É? Né? Deus, Ele criou o homem, mas ele não tinha humanidade. Mas Ele deseja fazer contato com o homem.
Então ele armou o tabernáculo, Jesus era o tabernáculo, era a tenda que Deus armou aqui para fazer contato com o homem. Tanto é que o próprio Deus se fez o homem, o próprio Deus se encarnou, se fez o homem. E aqui habitou entre nós, fez a sua casa entre nós, para o quê? Para dialogar, conversar conosco. O que Ele quer? Ele quer dispensar a palavra. Bom, tudo que Deus quer é nos dar sua palavra. O Filho é a palavra dispensada é a vida de Deus dispensada, a natureza de Deus dispensada. Então Deus quer receber o homem para dentro de sua casa. Mas como Deus pode receber as pessoas para dentro da casa de Deus que é santo? Portanto, Ele precisa dispensar vida e natureza santas dele para o homem. Vocês entenderam? Então o livro de João não é fácil. Precisa você ter maturidade e você estar no Espírito para entender. Por isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte. Ó Senhor Jesus, na conferência eu vou falar sobre isso. Então vou adiantar um pouco para vocês. Senhor Jesus, o primeiro período do ministério dos 12 apóstolos, o ministério dos 12 apóstolos, o conteúdo que trouxe, irmãos, nós, os cristãos genuínos, verdadeiros, não tem dificuldade em praticar, certo? Para nós todos reconhecemos que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, e Ele foi ressuscitado dentre os mortos, porque Ele foi o varão aprovado por Deus, né? E na ressurreição, né, Deus o fez assentar na sua destra, tá? E hoje Jesus vive, e por meio de Jesus, em nome de Jesus, é que nós vivemos e operamos a sua obra aqui na terra. Isso é o conteúdo do ministério dos 12 apóstolos. Isso não temos dificuldades para aceitar, é ou não é? Para praticar isso. E se tiver dificuldade, irmãos, é uma heresia. Por exemplo, não aceito que Jesus veio em carne, então é uma heresia. Não aceito a divindade de Cristo, é outra heresia. Então, não estou falando de heresia, estou falando de filhos genuínos de Deus. Nós não temos problema com a primeira etapa do ministério. Segunda etapa do ministério de Paulo. Paulo então trouxe muitas revelações, né? Os mistérios foram se abrindo para nós, o plano de Deus foi detalhado, destrinchado para nós, mas dá muito espaço para o homem entrar com conhecimento humano. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Paulo recebeu isso por revelação. Paulo recebeu tudo isso, certo? Pela fé, na esfera da fé, na esfera do Espírito. Mas como esse plano de Deus foi destrinchado para nós, isso torna muito fácil para os homens começarem a analisar tudo que Paulo escreveu no plano do homem. Aí surgiram as muitas teologias, muitos conhecimentos, muitos tratados. Vocês, irmãos, estão me entendendo? E com isso, irmãos, levou o homem para a letra. E Paulo dizia: a letra mata, o amor edifica. Então, a grande parte hoje dos filhos de Deus, irmãos, eles têm uma boa parte que se ocupam com a letra, se ocupam com conhecimento, se ocupam em discussões doutrinárias sem fim. Então, estão aí até hoje distraídos com isso, certo? Eu não vou nem falar de outros aspectos, mas pelo menos esse aspecto, irmãos, distraiu muita gente. Agora, quando chega no ministério de João, o conteúdo de João praticamente não tem doutrina, praticamente não tem conhecimento, não tem como discutir. Ou você tem ou você não tem. Vocês estão me entendendo ou não? Então eu acho difícil as pessoas naturais, as pessoas mentais estiverem
no ministério de João. Então o ministério de João é somente para aqueles que vivem na esfera da fé, na esfera do Espírito, ganham revelação. Do contrário, o ministério de João é só letra. E a letra ali é infantil para muitos. A letra ali não tem nada. É coisa beabá, porque eles não conhecem, não tem revelação. Eu vou só falar até aí. O que quer dizer? Tudo isso que eu estou falando, o que quer dizer? Quero dizer, irmãos, que o ministério de João é para ser vivido, praticado, não por todos, por um grupo íntimo de Jesus, que eu tenho chamado de escolhidos, que Paulo chama de eleitos. Romanos 9 até 11, ele mostrou a eleição de Deus. São pessoas, irmãos, que não estão preocupados consigo mesmo. Ontem lá em São Bernardo, eu mostrei para os irmãos que o povo de Israel no Egito, aquela primeira geração, eles já eram fruto de 430 anos no Egito. Eles tinham a mesma cultura, já absorveram toda a cultura egípcia, quando Deus os chamou para servi-lo no deserto. Então a cabeça deles era totalmente uma cabeça que não conhecia o Senhor. Eles achavam que o Senhor, esse Deus que os tirou do Egito, era como um dos deuses do Egito. Porque os deuses, irmãos, os deuses, como eu disse ontem, os deuses para o povo pagão, politeísta, os deuses são para quê? Para fazer favor para o homem. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, os deuses da tempestade, de trovão, né? Então, para o povo pagão é o seguinte: se nós não construirmos um templo para ele, se nós não oferecermos sacrifícios para ele, às vezes até sacrifícios humanos para ele, ele pode ficar bravo e mandar uma tempestade, uma inundação e inundar e matar todos nós. Então nós temos que adorar esse Deus, né, para Deus então nos dar o quê? Nos dar uma boa vida aqui na terra, para não nos prejudicar, nos favorecer. Então, para eles a relação do homem com Deus é isso. Deus, você por favor, né, me favorece nesse ponto, me favorece naquele ponto. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, então eu vou oferecer sacrifício para esse Deus. Eu sou devoto àquele Deus, eu sou devoto a esse Deus, entendeu? De acordo com a minha necessidade. Então, o povo pagão está acostumado a lidar com Deus de acordo com sua necessidade. Então, quando eles chegaram no deserto, faltou água, reclama com Deus. Faltou comida, reclama com Deus. Chega 12 espias, 10 espias falam, né, más notícias de que a terra é boa, mas o povo é gigante e as cidades são fortificadas. Nós vamos entrar, vamos morrer, não vamos morrer. Eles então começaram a murmurar contra Deus. Quer dizer, tudo que não favorece ao homem, reclamam, porque para eles Deus é para fazer a vontade deles. Deus é para o bem-estar deles. Irmãos, esses não vão entender o ministério de João. Vocês estão me entendendo? Não? Por isso, irmãos, eu quero que os que vivem a vida da igreja tenham a consciência de que nós não somos esses. Nós não somos esses que vieram aqui só pedir favor para Deus. Não somos esses que viemos aqui, irmãos, só para pedir dinheiro para Deus quando precisamos, pedir cura quando temos doença. Não. Os pagãos fazem isso. Nós temos um Deus verdadeiro. Ele controla todas as coisas. Mesmo que às vezes situações não são favoráveis a mim, mas eu sei que Ele tem controle das coisas. É ou não é? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não busco na igreja, irmãos, nem fama.
nem reconhecimento, nem dinheiro, vantagens próprias. Não, eu estou aqui para seguir o Senhor e fazer a vontade do Senhor e tomar um caminho da cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, sem reivindicar nada para mim, nem lucro, nem interesse nenhum para mim aqui hoje. Mas para esses irmãos vai ter o galardão. Não nessa era, vai ter um galardão. Certo? E são esses que o Senhor precisa. A esses que o Senhor revela o livro de João. Então agora, Senhor Jesus. Por isso que em João 13, vamos lá para João 13. João 13. O evangelho de João todinho elevado demais. Parece superficial, não é. Para quem não conhece é superficial, para quem não conhece é elevado demais. E ele vai subindo, quando chega no capítulo 13, Jesus então está para tomar a cruz, morrer. Antes dele morrer, ele precisava abrir o seu coração para dizer as últimas palavras de intimidade para os íntimos. É a esses que eu me refiro, irmãos, que vão estar no ministério de João. Espero que você seja esses, um desses. Então, nesse momento, Jesus pediu para achar um lugar que ele já havia preparado para tomar a última ceia. Então, Pedro e João acharam esse lugar, Deus já havia preparado, eles então foram tomar ceia. E quando vai tomar ceia, estavam só os 12 com o Senhor Jesus. Então, estou certo ou não? Estou certo? Tá. E você conhece naquele tempo, não é que nem hoje, todo mundo aqui veio de carro, veio de transporte, não é isso? Metrô, ônibus, todo mundo veio bonitinho, ó, sapato lindo, bonito, roupa linda, tudo bonitinho, certo? Nós andamos em cima de ruas pavimentadas, calçadas, chega aqui, tem carpete. Irmão, naquele tempo não tinha nada disso. Eles andavam em cima de estrada de terra, de chão, de poeira, de lama quando chove, não é isso? Então, irmãos, isso não é sapato fechadinho assim como né, todo mundo usa aqui. Eram sapatos abertos, sandálias, tudo, né? Então, depois de caminhar, irmãos, e não tem ônibus, não, caminho, quem sabe vir para a reunião, 20 quilômetros para vir para a reunião, 50 quilômetros para vir para a reunião, e depois de chegar aqui, irmãos, na hora de comer, você não consegue comer. Eu sei que tem gente que não consegue comer sem tomar um banho antes, certo? Então, muitas vezes eu chego no caso de alguém, né, já na hora do almoço, na hora do jantar, né, chega o irmão, eu morrendo de fome, né, eu não estava tão sujo assim. Irmão não quer tomar banho antes, né? Mas naquele tempo não dava para todo mundo tomar banho, não tinha esse chuveiro que nós temos aí tão facilmente hoje. Mas uma coisa que você queria, coisa que mais você quer antes de comer, é lavar os pés. Os pés estão sujos, os pés estão lamacentos, os pés estão cheios de poeira. Você imagina aquele pó da terra misturado com o suor do pé? Hein? Você já imaginou, né? Aquela coisa melequenta, né? Então, coisa melhor é que você senta-se num restaurante e vem uma serva, um servo, lavar os seus pés. Já pensou? Ai, que gostoso. Meus pés estão limpos. Mas ali estavam só os 12 discípulos e Jesus. Quem que vai lavar o pé de quem? Aí que tá. Vamos juntar nós todos aqui numa sala e vamos lavar os pés uns dos outros. Quem vai lavar de quem? Pedro devia ter pensado, eu sou maior. Eu acho que os menores, não sei quem é o menor ali, né? Vai lavar meus pés. Ninguém se dignou de lavar os pés de ninguém. Jesus então cingiu-se com a toalha, tomou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, isso é
mostrar, dar uma lição de humildade para nós. Na igreja, irmão, você não fica sentado como um grandão, esperando que os outros sirvam a você. Irmão, você precisa se rebaixar e servir aos outros. Então, essa é a primeira lição na igreja, lição de vida. Não é mesmo, irmãos? Não pense que você está 40 anos na vida da igreja, você então tem certas regalias, né? Os outros quem serve você, a sua postura é sempre ser servido. Não, o Senhor Jesus deu essa lição, tá? Então começou assim, capítulo 13. Bom, aí para finalizar, capítulo 13 termina então com eles começarem a tomar ceia. E no meio da ceia, Jesus disse: um de vocês me trairá. Aí eles ficaram preocupados. Quem é? Quem será? Quem será? Aí Pedro fez um sinal por João. Ele não fez isso publicamente. Fez isso por João. João, você que está do lado de Jesus ali, ó, pergunta para Jesus quem é. Aí João discretamente perguntou para Jesus: quem é? É o traidor. Jesus respondeu para João: é aquele que eu dei um bocado, ou um pedaço de pão molhado. Aí, em seguida, tomou um pão, molhou e entregou para Judas Iscariotes. E disse o quê? Disse para ele: o que pretendes fazer, faça-o depressa. E os outros não entenderam, mas João sabia e Pedro sabia. E nessa hora, irmãos, João saiu. Imediatamente Jesus disse o seguinte, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Você pode não entender isso, mas irmãos, esse processo que foi detonado, foi um processo armado por Satanás, porque quando Judas recebeu o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Isso foi tudo armado por Satanás, porque ele sabia, ele pensava que matando o Filho de Deus aqui na terra, estaria acabado o plano de Deus. Não tinha mais Deus como continuar com seu plano. Mas mal sabe ele que a morte de Cristo é que detona o processo da glorificação. Irmãos, isso nenhum dos evangelhos anteriores conseguiu revelar isso. Então, por isso eu digo, irmãos, o ministério de João é muito elevado. Então, foi nesse momento, eu não tenho tempo de explicar essas palavras, foi nesse momento que entramos em João 14. E João 14, ele falou para que audiência? Jesus abriu o coração para quem? Quem sobrou ali? Eram 12, um saiu, ficaram 11. Então Jesus abriu o coração, falou da sua intimidade para os 11. Por isso, irmãos, esse é um princípio. O princípio do ministério de João. O ministério de João é revelado, é para os íntimos. Que eu hoje chamo de os escolhidos. Por isso ontem, talvez muitos não entenderam porque eu falei tanto sobre escolhidos. É exatamente isso. E eu quero crer que Deus nos deu a visão da igreja. Não foi à toa. Deus nos colocou numa base correta, que inclui todos os filhos de Deus. Essa base não exclui nenhum filho de Deus. E por causa dessa base correta, Deus então tem dispensado sua palavra para nós. Por quê? Porque Ele sabe que dispensando a palavra para nós, nós temos a base para levar essa carta, o conteúdo dessa carta para todos os demais filhos de Deus. É o que nós estamos procurando fazer através da colportagem, através do Instituto Vida para Todos, transmitindo, através do Jornal Árvore da Vida, através dos nossos livros, né? Não é isso? Então, nós temos procurado fazer o melhor possível. E, por causa disso, irmãos, o Senhor tem, durante esses anos, irmãos, o Senhor tem usado o irmão Dom, quantos anos? 40 anos?
O Senhor usou o irmão Dong por 40 anos. Esses 40 anos foram investimento de Deus sobre nós. O Senhor investiu sobre nós ou não? Esses 40 anos, irmão, não são perdidos. Não foi um desperdício. Deus investiu em nós. Para quê, irmãos? Para que hoje nós tivemos uma vida da igreja mais de acordo com o seu coração. Não é? Cada vez mais fugindo da aparência, fugindo da mera religiosidade. Nós estamos procurando viver a realidade do reino dos céus. É ou não é? Então eu quero crer, irmãos, que está dentro desse ambiente da vida da igreja, os principais escolhidos de Deus. Deus terá outros, claro, mas eu creio que a maior parte está aqui, porque aqui você tem todas as condições para amadurecer. Você tem todas as condições para estar numa posição correta, receber a revelação, ser humilde, tomar sua cruz e seguir o Senhor. Tem ou não tem? Então, é por isso, irmãos, que ontem eu gastei a saliva lá em São Bernardo do Campo para convocar os que vivem a vida da igreja, que não vivam mais para si mesmos. Não vivam ainda tão preocupados com as coisas terrenas, tão preocupados com o que haverá de comer, de beber, de vestir, tão preocupado com ganhar muito dinheiro, tanto apego às coisas materiais, que um dia vai embora tudo, irmãos. Nosso Deus, Ele está em outro universo. Ele criou esse universo nosso visível. É para quê? Para Ele conseguir produzir os filhos de Deus, que é da dimensão dele, não é dessa dimensão, para no fim se unir a Ele na eternidade futura. E essa terra aqui, irmão, vai embora tudo. Surgirá novo céu e nova terra. Portanto, irmãos, esse apego ao dinheiro, esse apego ao conforto, esse apego às coisas materiais, esse apego às coisas visíveis, irmãos, não vai dar em nada. Pelo contrário, vai te atrapalhar a ser um dos escolhidos de Deus. Porque quando chega a pagar o preço, você não consegue pagar o preço. Quando aquele rico chegou a Jesus, Jesus falou: vende tudo o que tem e segue-me. Ele não conseguiu fazê-lo. Por isso, irmãos, eu não estou dizendo para você realmente largar tudo. A partir de amanhã, você vai vender tua empresa, você a partir de amanhã vai pedir demissão do emprego, né? Todo mundo agora vai viver para a vontade de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu vou dizer para você trabalhar mais ainda. Ganhar mais dinheiro aí no seu negócio. Mas não tem apego às coisas terrenas. O seu coração é fazer a vontade de Deus. O seu dinheiro é para fazer a vontade de Deus. Você está trabalhando na sua empresa, debaixo da chefia, sofrendo, é para Deus aperfeiçoar você para fazer a vontade de Deus. É ou não é verdade? Não é a partir de depois da reunião, todo mundo vai começar a reclamar do emprego, reclamar do chefe, né? vai largar. Não é isso não. Nós precisamos, em uma questão no coração. Ó Senhor Jesus, eu não sei se Mateus 19, acho que é Mateus 19, né? Tem tempo? Tá bom. Em Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Aí, e agora? E agora? Nós deixamos tudo. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós
os que me seguistes. Ele está falando com você. Se você for um escolhido. Quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você vai dizer, eu não sou um dos 12. Mas tem a palavra em seguida. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, eu vou repetir, irmãos, aqui não está falando para você deixar de fato a sua casa, seus irmãos, as suas irmãs, abandonar seu pai, a sua mãe, abandonar tua mulher, filhos, campos, mas é para você o quê? Deixar essas coisas, irmãos, no segundo plano. Deus está no primeiro plano. O teu chamamento está em primeiro plano. Você foi chamado, escolhido para fazer a vontade de Deus. Se tivessem feito isso por causa do nome do Senhor, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Então, essa mesma frase está no final daquela parábola dos trabalhadores da vinha. Muitos serão, isso, né? Muitos primeiros serão os últimos primeiros. Aqui está, é só virar a página, capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, toda vez que Jesus fala, os últimos serão os primeiros, irmãos, é no sentido dos escolhidos. Você quer ser um dos escolhidos? Amém. Irmãos, então é fazer o que o Senhor falou em Mateus 16. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, esse é o nosso caminho dos escolhidos, nosso caminho da cruz. O Senhor Jesus seguiu o caminho da cruz. Quando quiseram fazê-lo rei, ele sumiu, porque ele, enquanto vivia na terra, cumprindo seu ministério terreno, ele não tinha vindo para ser rei. Não é? Ele tomou um caminho de negar a si mesmo, durante todo o tempo negar sua própria vontade. E não fez nada do que ele queria, ele fez o que o Pai queria. Não buscou a sua própria glória. Jesus disse, eu não procuro a minha própria glória, e quem a procure. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitos se perdem nisso. Tá bom, então eu não tenho apego às coisas materiais, não tenho apego aos meus negócios, tenho apego ao meu dinheiro e tal. Então eu quero dedicar toda a minha energia, dinheiro, força, tudo para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Porém, o meu desejo ainda é fazer uma obra minha. O meu desejo ainda é ganhar fama entre os evangélicos. Ainda ganhar um fã-clube. Glória. Quem não gosta de ter glória para si? Quem não gosta? Irmãos, mas quem quer ser um dos escolhidos, irmão, tem que negar sua glória. Negar fama. Negar até ganhar dinheiro. Muitos usam a obra do Senhor para ganhar dinheiro, vocês sabem disso, certo? Irmãos, por seu próprio interesse. Nós não estamos aqui, irmãos, para nosso próprio interesse. Estamos aqui somente para fazer a vontade de Deus. Em Mateus 12, quando Jesus falava com os seus discípulos, alguém veio dar anúncio, a sua mãe, seus irmãos, seu irmão, suas irmãs estão aí fora querendo falar com você.
Jesus olhou, falou assim para ele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Ali olhou, apontou para os discípulos e falou: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é minha mãe, são meus irmãos e são minhas irmãs. Irmãos, a questão é fazer a vontade de Deus. Será que Deus pode contar com você em fazer a sua vontade? Então Deus vai revelar para você João 14. Vamos lá para João 14. Eu rodeei e não entrei, né? Então vamos lá para João 14. Senhor Jesus. Já que André falou que eu tenho tempo, então... Ali começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, é olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos humanos. Meu Jesus vai morrer. Eu estou aqui mais de 3 anos seguindo a Ele. Eu não sei o que vou fazer no dia de manhã. Ele sempre sabia, Ele tem sempre a direção. Ele tem a direção de Deus fazer as coisas. Eu estou só seguindo Ele durante 3 anos e pouco. E de repente Ele vai morrer, sumir. Eu vou fazer o que amanhã? E durante esse tempo todo ainda nós tivemos o que comer, onde, né? Ainda que alguns momentos não tivemos tanto lugar bom para morar, mas pelo menos esse problema de comer, beber e dormir estava resolvido com Jesus. E de repente Jesus vai. Então essa é a preocupação de quem vê as coisas materiais. Mas quem vê as coisas com os olhos espirituais, que é o próprio do ministério de João, irmãos, olha com os olhos da fé. E eu e você, irmãos, temos que olhar com os olhos da fé. Amém? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar na casa de meu Pai. Mas essas muitas moradas, irmão, não são mansões celestiais, como alguns pensam que são. Não são as mansões celestiais que Jesus está construindo, não. Lugar aqui é muito mais nobre, tá? Versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o lugar. E Jesus só podia levar os discípulos para onde ele estava por meio da morte e ressurreição. Onde Jesus estava? Estava no Pai. Jesus nunca se apartou do Pai. Jesus estava sempre com o Pai, esteve com o Pai, estava com o Pai e estará sempre com o Pai. Porque é indivisível o Filho com o Pai, certo? Mesmo que tenha se tornado o Filho do homem, mas a parte de Deus sempre está com o Pai. Então, Jesus visa, finalmente, irmãos, a levar o homem para dentro do Pai. Por isso que ele veio como o tabernáculo, ele veio como a tenda de Deus. Ele armou entre os homens para levar os homens para dentro do Pai. Tá? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, por falta de revelação, né, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Essa é uma prova, irmãos, que nós precisamos ter revelação, precisamos ver com os olhos da fé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho para levar vocês para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a intenção de Deus, irmãos, o ápice do ministério de João, o ápice de toda a Bíblia é para revelar, irmãos, Deus deseja levar você para dentro de Deus. Esse é o ápice. E esse processo de levar você para dentro de Deus, irmãos, é a glorificação.
porque está levando você para Deus, que é a própria glória, para dentro da glória de Deus. Então, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, outro que não tem entendimento. Então nós precisamos de entendimento espiritual. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A gente vai ficar muito contente se o Senhor nos mostrar o Pai. Porque já que nós vamos para o Pai, onde está o Pai? Mostra o Pai, né? Precisa saber, o Senhor nos prometeu levar para uma casa, cadê a casa, né? Eu quero ver a casa, mostra-nos o apartamento, né? Então, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem via o Filho, via o próprio Pai. Irmãos, o Filho é um com o Pai. Ele é tão um com o Pai, essa unidade é tão real, tão intrínseca. Quando você vê o Filho, você está vendo o Pai. Porque o Filho é a própria imagem do Pai. Filho e o Pai são inseparáveis. Fazem parte de um só ser na essência. E você acredite que Deus quer nos levar para essa unidade. O Filho é um com o Pai, a tal ponto que quem vê o Filho vê o Pai. E Deus quer levar a sua igreja a essa mesma unidade maravilhosa. Porque na eternidade futura será o próprio Deus triuno, mas será o Deus com os homens, será o Deus conosco. Então, Deus precisa trabalhar em nós para nos glorificar, para nos levar para Ele. E quando nós formos introduzidos para Ele, irmão, nós precisamos aprender a ser um com Ele. Por exemplo, nós ainda hoje estamos muito longe disso, em questão de unidade. Nós já avançamos muito. Nós falamos da base da unidade dos filhos de Deus, lembra? 40 anos atrás. E nós trabalhamos muito nessa questão da unidade, no nosso coração, não separar com ninguém. Em 89, o irmão Dong nos ensinou a não sermos orgulhosos, acharmos que nós é que conhecemos a Bíblia, os outros não conhecem. Então nós começamos a editar, publicar o jornal Árvore da Vida, para dizer... nós começamos a aprender humildemente, de baixo para cima, servir os nossos irmãos. Vocês se lembram disso? Então esses são vários aspectos da unidade que nós praticamos. Mas essa unidade, irmãos, ainda não é o bastante. Deus precisa nos aperfeiçoar na unidade até o ponto da unidade que o Pai e o Filho têm. O Pai e o Filho são um. E agora Ele deseja, já que Ele quer levar o homem para dentro dele, precisa que o homem também tenha essa mesma unidade dele. Vocês entenderam? Já pensou um dia? Por isso, irmãos, nós recebemos o primeiro sopro de Deus. Isso está no domingo de alimento diário de hoje, né? Você sabe que todo homem veio de um sopro só de Deus? Nós todos seres humanos, bilhões, trilhões de pessoas que existiram, tal, irmão, nós viemos só de um sopro. Em outras palavras, toda a humanidade, todos os seres humanos vieram de um só. Como Paulo falou para os atenienses, né? De um só Deus fez toda a raça humana. É ou não é? Com um só sopro, Deus fez Adão, e de Adão veio toda a raça humana. Por isso de Deus nós somos geração. Somos geração. O que é essa geração? Geração que em grego é no sentido de que nós somos da mesma raça. Nós somos parentes. Todos os homens são parentes entre si. Sabia disso? Somos parentes, viemos
viemos de um sopro só. Mas por que que o homem odeia um ao outro? Por que o homem mata um ao outro? Por que esse ódio? Por que essa divisão, não é? Discriminação, inimizade? Irmãos, porque o pecado entrou. A rebelião de Satanás trouxe um caos. E na queda do homem, irmãos, tudo isso contaminou o homem. Então, o que foi contaminado, irmãos, é a unidade que nós teríamos que ter. Na verdade, irmãos, quando a gente enxergasse outro homem, outra da mesma espécie, da raça humana, irmãos, a gente teria que sentir que nós somos todos partes de um só. Nós somos parte de um só, porque viemos de um só. Vocês estão entendendo? Mas o pecado, tudo, a queda, tudo, então fez com que hoje, irmão, cada um de nós somos muito individualistas, somos muito egoístas. Às vezes, irmãos, eu mesmo me pego ficando com ódio com uma pessoa. Como é que essa pessoa pode fazer isso, né? Tal. Depois eu começo a falar, mas, puxa vida, nós viemos todos de um só. Por que esse ódio todo? Mas Deus não vai desistir dessa unidade. Ele vai restaurar essa unidade. Mas como é que Ele vai restaurar essa unidade? Ele vai restaurar a unidade através do segundo sopro. Quando Deus deu o segundo sopro para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, esse segundo sopro fez o quê? Que nós todos nos tornássemos a igreja de Deus. Nós éramos indivíduos soltos no mundo, mas pelo segundo sopro, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, e hoje, irmão, nós somos membro do corpo de Cristo. Embora muitos, mas somos um só corpo. É isso que Deus está nos levando de volta para a unidade. Deus quer restaurar essa unidade entre nós. Quando você olha um irmão do teu lado, você tem que enxergar, ele é um membro do mesmo corpo a que eu pertenço. Somos membros do mesmo corpo. Portanto, até odiar um irmão, irmãos, é um pecado. Nós estamos odiando o próprio membro do corpo. Porque em Efésios 5 fala, ninguém jamais odia o seu próprio corpo. Portanto, irmãos, Deus está começando a nos restaurar. E Jesus disse, tudo que é meu é do Pai. Tudo que é do Pai é meu. Irmãos, até nesse sentido mostra a unidade. Os primeiros crentes que surgiram em Jerusalém, eles tiveram esse sentimento. Tudo que é meu não é meu mais, né? Tudo que é meu é do corpo, tudo que é meu é da igreja, do que é da igreja é meu. Então, eles passaram a vender tudo em comum, passaram a viver tudo em comum, vendendo cada um suas propriedades, e entregavam dinheiro aos pés dos apóstolos, e começaram a viver tudo em comum, e distribuíam comida tudo em comum, moravam ali, todos tudo junto, não é assim? Por que aquilo? Aquilo, irmãos, é uma demonstração do que Deus quer, essa unidade. Na verdade, o que é de um é de outro. Nós não temos uma coisa muito nosso. Esse é meu dinheiro, não tasca. Não mexa comigo, esse é meu dinheiro. Irmãos, isso é depois da queda. Claro que na prática isso não funcionou. Porque ainda estamos vivendo no velho homem. Não funcionou. Mas um dia vai funcionar. Não precisa ser necessariamente aqui na terra. Nós vamos ser totalmente um. A tal ponto, Deus vai trabalhar em nós, irmãos, e a tal ponto, nós vivemos todo debaixo do encabeçamento de Cristo. A tal ponto, eu quero dizer assim, como explicar assim? Um dia, quando alguém olhar para Varjão, está vendo André. Alguém olhar para André, está vendo Ulisses. Alguém olhar para Ulisses, está vendo Cristo cabeça. Está vendo o corpo. Não sei se eu estou tentando ilustrar um pouco para você ver, que não estou falando balela não. Estou mostrando para vocês, irmãos, porque nós hoje ainda somos muito individualistas.
Muito, esse aqui é meu, isso aqui é meu, isso, irmão. Um dia o Senhor vai trabalhar em nós, essa unidade, nós vamos enxergar-nos realmente como membros do corpo de Cristo. Quem vê um membro vai ver o corpo. Quem vê o corpo vai ver a cabeça, que é Cristo. Quem vê a Cristo vai ver o Pai. Então, Pai, Filho, a igreja, vamos ser totalmente um. Não é isso que está falando aqui? Hein? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Onde eu estou? Bom, vamos lá para 17. João 17. Ó Senhor Jesus. Versículo 10, capítulo 17, versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles os escolhidos, neles eu sou glorificado. As coisas do Pai são do Filho, as coisas do Filho são do Pai. Já pensou chegar, nós temos um dia uma pureza tanta, que o que é de um é do outro. Hoje é impraticável isso, impraticável. Mas irmãos, vamos chegar a um ponto que o que é de um é de outro. Porque não temos nada propriamente nosso. Tudo é para o corpo, tudo é para o Senhor, tudo é fazer a vontade do Senhor. Irmão, então pelo menos hoje vamos cultivar esse espírito, é ou não é? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele se refere aos 11, aos escolhidos, representam os escolhidos. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não é unidade humana, é uma unidade como Deus é um. Como Pai é um com o Filho, Filho é um com o Pai, Deus quer que nós sejamos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me desse, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aqui se refere aos 11 que ficaram, um se perdeu. Tá? Então é um princípio dos escolhidos de Deus. Deus quer trabalhar com você, porque são os escolhidos que vão fazer a vontade de Deus. São esses que Deus pode contar com eles. Porque se Deus contasse com aquele que está correndo atrás do seu próprio benefício, quando Deus quer contar com ele, ele fala: Senhor, não tenho tempo, eu tenho que fazer, tenho que ganhar dinheiro, né? Então assim, o Senhor, ele só pode contar com quem? Para fazer a vontade dele? Com os escolhidos, quem largou tudo, né? Para fazer a vontade do Senhor, tá? Bom, aí onde eu estou, hein? Já estou. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me desse ali. Mas agora vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Irmãos, quando aqui fala da alegria completa. E eu lhes tenho dado a tua palavra. Irmãos, a palavra é importante demais. E o mundo os odiou, mas eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, não pensa que o mundo vai se agradar com você, nem você tenta agradar o mundo, porque você não é do mundo, como o Senhor não foi do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga para você, eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra. A palavra de Deus nos traz a realidade. Nos falta a santidade. Nos falta essa unidade. Nos falta o amor. Nos falta o quê? A justiça. Então, mas a palavra de Deus, pouco a pouco, vai trazendo a realidade para nós. Assim nós vamos ser santificados.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, não estamos aqui à toa. Nós fomos enviados ao mundo, porque o Senhor quer ganhar ainda muitos outros. Quem sabe não há muitos ainda que Deus quer tornar escolhidos para fazer a vontade de Deus. Hoje de manhã conheci o Fábio. E o Fábio, que é de São Paulo, né? Da região de São Paulo. Não conheceu a igreja, não conheceu o Senhor. E foi para a Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista, alguém na rua foi? Perguntou para ele, posso orar por você? Ganhou o Senhor. Foi reunir com os irmãos na Vitória da Conquista. Hoje está aqui. Fica em pé, fica em pé. Aqui, ó. Obrigado. Porque alguém foi fiel. Alguém que Deus enviou foi fiel. Deus já tinha escolhido ele. Né? Não adianta fugir do Senhor, né? Não conheceu aqui em São Paulo, foi para a Vitória da Conquista, o Senhor achou ele lá. Por isso, irmãos, vamos sair e pregar o Evangelho. Uma coisa tão simples, posso orar por você? É uma frase tão simples. Irmãos, eu tinha medo, eu também sou tímido, não pensa aqui, né? Eu também sou tímido. Olha, assim, quando os irmãos começaram a praticar isso, como é que eu vou conseguir praticar isso? Eu não sei como abordar a pessoa do lado. Aí eu comecei a pensar, né? Se eu deixar escapar essa frase, né? E eu depois não vou conseguir dizer que eu não falei, certo? Então, eu já várias vezes falei, eu não tenho coragem, mas vou tomar coragem e deixar escapar uma frase. Posso orar por você? A pessoa, pode. Vou falar, ele escutou? Tá. Então, vou ter que orar por ele, não é isso? Irmãos, tente fazer isso. Deus vai quebrar essa barreira sua. Antigamente era tão difícil abordar uma pessoa, não é isso? Eu sentado do lado de um ônibus, assim, irmão, o Espírito me incomodando, fala do Evangelho para ele. Senhor, mas como é que eu consigo, como é que eu consigo entrar? Qual é a abordagem? Era muito difícil, não é isso? Mas agora, o Senhor nos abriu um caminho tão fácil. Eu posso perguntar para ele, como é que se chama? José, eu posso orar por você? Quem não precisa de oração? Se eu falo para ele, eu quero te ensinar a Bíblia, logo leva ele para a mente. Não, eu não preciso. Mas se posso orar por você? Se tem alguma necessidade que eu possa orar por você, logo leva ele para o Espírito. Ele vai dizer, puxa, eu tenho necessidade mesmo. E hoje de manhã eu estava pedindo para Deus me dar uma solução. E você foi enviado por Deus para orar comigo. Sabe, assim, irmão, tantas pessoas estão precisando do Evangelho, estão precisando do Senhor. Vamos fazer isso? Somos enviados, né, ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus, como homem, ele foi santificado na verdade de Deus, para que nós pudéssemos seguir o mesmo caminho. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então é a palavra de Deus que faz as pessoas crerem, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa maravilhosa. Como és tu, ó Pai? O Pai é um com o Filho. O Pai, né, está no Filho, é isso? E o Filho está no Pai. De modo que eles estejam em nós. Nós, como a igreja, estejamos em Deus, no Pai e no Filho, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um,
como nós o somos. Eu não sei se você entendeu. Quanto mais Deus transmite a glória para nós, mais um nós seremos. O caminho de ser um não é tentar ser um com seu vizinho. Irmãos, é receber mais da vida de Deus, mais dos elementos de Deus, mais da glória de Deus, porque Deus é um. Em Deus não há divisão, em Deus não há ódio, não há individualidade, não há egoísmo. Deus é um. Deus quer nos levar para essa unidade. Então, graças a Deus, a glória de Deus nos leva para essa unidade, né? Assim, e eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu, Jesus, neles, e o Pai no Filho, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Irmãos, eu vou terminar por aqui. O que o Senhor quer realmente, irmãos, é infundir em nós a sua própria natureza. A essência de Deus, irmãos, é a própria unidade. Em Deus não tem dualidade, em Deus não há inimizade, não há rivalidade, não há contendas, não há ciúmes, não há inveja. Irmão, tudo isso nos afeta demais, porque pelo pecado, pela rebelião de Satanás e pelo pecado que entrou no mundo, nós todos hoje ficamos sujeitos a isso. Mas Deus quer nos levar de volta. Como fazer isso, irmãos? É por meio da santificação, Deus, da glorificação. Deus nos infundir a sua própria vida, a sua própria verdade por meio da palavra. Portanto, irmãos, eu e você, o que temos que fazer? Irmãos, é receber a palavra e crer na palavra. Ontem eu disse lá em São Bernardo do Campo, Deus quer nos levar para a glória. Parece ainda muito distante de nós essa realidade toda que eu estou falando para vocês. A unidade, por exemplo, já está muito longe ainda da nossa realidade. Mas, irmãos, creia que Deus vai fazer isso. Mas como? Irmãos, simples. O povo de Israel que caiu no deserto por causa da incredulidade e por causa da desobediência. Agora, vamos falar do lado positivo. Se pela incredulidade, pela desobediência, não conseguiram entrar no descanso, na boa terra de Canaã, então, como entrar na boa terra de Canaã? Vamos falar o inverso. Então é crer e obedecer. Crer na palavra. O Senhor vai falando palavras para nós. Até a sua volta, Ele vai certamente nos ministrar palavras proféticas. E cada palavra que o Senhor vier, irmãos, não duvide. Use a sua fé, exercite a sua fé. Aceite, creia e pratique. E assim, obedecendo, essa realidade se tornará sua. Cada vez mais a igreja vai ganhando essa unidade. Vai tirando de nós, irmãos, divisões, individualidade, vai tirando de nós egoísmo, né? Tirando de nós inimizade, rivalidade, competição entre nós, inveja. Irmão, o Senhor vai tirando de nós, de modo, irmãos, que o Senhor vai nos fazer um. Vai chegar um dia, irmãos, quem vê um vai ver outro. E vai chegar um dia que você vai ter uma sensação que dinheiro que tenho aqui no bolso não é meu. Esse dinheiro é para o corpo de Cristo. Esse dinheiro é para o Senhor. Esse dinheiro é para Deus. Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor.